Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da MDS Info na Marcos Dias. E nesta aula aqui nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, a aula 38. Inclusive essa planilha já está disponível lá no site para você baixar ao lado da aula 38. Beleza? Bom, a questão é, nesse caso aqui, nós já fizemos esse gráfico, né, na aula anterior e preenchemos todos esses dados aqui. E agora vamos trabalhar então com esse campo aqui das bebidas. Beleza? Para descobrir aqui o quanto a pessoa vai pagar. Então, antes de mais nada, a pessoa vai digitar o código aqui e vai aparecer o nome do produto. Então, para isso, eu vou acelerar essa aula para que ela não fique muito extensa. Já vou trabalhar com o PROC-V aqui. Claro, caso você não saiba mexer com o PROC-V, aconselho você a começar a assistir nossas aulas aí em sequência, tá? Porque eu não vou explicar em detalhes o PROC-V nesta aula aqui. Então, fazendo assim, valor procurado é o quê? É o código, né? Se o valor procurado é o código, a matriz de tabela só pode ser, então, aqui todo esse campo, onde estão os dados que eu preciso, fixado, né? F4, ponto e vírgula. O que eu quero é o nome do produto, coluna 2, ponto e vírgula, e quero aqui algo exato. Isso aí, fechei parênteses, dei um Enter, tá lá. Apareceu o ND porque não tem nada aqui. Se eu digitar um código, ó, código 50 da cerveja, vou digitar código 50, vai aparecer cerveja. Se eu não tiver nada, vai ficar esse ND. Então, até deixei um detalhe aqui na sua planilha que você baixou, escrito assim, atenção, corrija o ND. Então, vou vir aqui, esse erro, né? Esse erro que o valor é todo o PROC-V. Ponto e vírgula, caso venha dar um erro, que nem está dando o ND, eu quero uma célula vazia. Então, abre aspas, fecha aspas. Vou dar um Enter, beleza. Agora não está mais dando problema. Ok, então já mandei aplicar todos, vou colocar 50 para lá cerveja. Então, vou digitar a quantidade e vai aparecer os juros, seguindo essa regra aqui. Então, aqui em cima eu tenho 3 itens, né? Tem o débito, crédito e dinheiro. Se a pessoa for pagar em débito ou crédito, aí vai rolar os juros, mas seguindo essa regra que eu coloquei aqui, ó, para pagamentos com cartão, ou seja, débito ou crédito, cobrar 3% a mais, 3% de juros. Só que olha só, caso a quantidade seja acima de 5, então se a quantidade for acima de 5, não cobrar os 3%. Então tem isso aí. Só vai ser cobrado os juros em questão de crédito e débito, beleza? Porém, se a pessoa estiver comprando uma quantidade acima de 5, não vai ser cobrado os juros, beleza? Então, vou fazer assim, igual C, abrir parênteses, vamos trabalhar com CO. Neste caso, você poderia trabalhar com C, com CE. Eu escolhi trabalhar com CO. Como é um teste lógico, então se é um teste lógico, se é um teste lógico, eu posso optar em trabalhar de várias maneiras, né? Nem sempre, né? Mas a maioria das vezes, como é um teste lógico, existe mais de uma maneira de você fazer a mesma coisa, ok? Então, neste caso, vou trabalhar com CO e vou dizer assim, se o que tiver aqui em cima, fixado, nessa célula aqui, ó, for igual a palavra dinheiro, abrir aspas ali, né? Vou colocar dinheiro. Isso aí, for igual a dinheiro. Beleza? Ou o que tiver nessa outra célula aqui, que é a E9, a célula da quantidade, for maior que 5, fechei parênteses. Então vamos prestar atenção aqui. Se o que tiver naquela célula em cima for igual ao dinheiro, dinheiro vai ter juros? Não, o juros só é em cartão de débito ou crédito. E aqui embaixo, se a pessoa comprar uma quantidade acima de 5, vai ter juros? Não, independente de qual a forma de pagamento, não vai ter juros. Só vai ter juros se for débito ou crédito e a quantidade ali for menor do que 5. Então, de qualquer forma aqui, seja um, seja o outro, não vai ter juros, certo? Então, o que eu quero? Eu quero uma célula vazia, abrir aspas, fechei aspas. Caso contrário, eu quero que ele execute esse PROC-V que eu vou fazer agora. Então, se baseando pelo código, a matriz de tabela aqui é onde estão todos os dados, ó, fixado, ponto e vírgula. Agora, em vez de eu querer coluna 2, eu vou querer coluna 3, porque é o custo, né? O custo que está ali, ponto e vírgula. Vou colocar o 0 que representa o falso. Aí, e vou fazer assim, ó, vezes 3%. E vou fechar parênteses. Se eu der um Enter, olha lá, ó, como está em dinheiro, né? Não está acontecendo nada. E aqui, coloquei em crédito, a quantidade é menor do que 5, porque não tem nada aqui, né? Se eu colocar 1 aqui, vai continuar o mesmo valor. Olha lá. E se eu colocar 6 aqui, que é maior que 5, não vai acontecer nada. Vai sumir os juros aqui, ó. Agora, se eu colocar 2, olha que interessante. Ele continua cobrando juros de 1, né? Por exemplo, assim, ó.
valor da cerveja, né? Que é o código que eu estou usando lá da cerveja. Então, isso daqui vezes 3% vai dar 14, né? Se eu fizer... Quer ver? Se eu fizer isso aqui vezes 2, eu tenho R$9. Agora, se eu fizer isso daqui vezes 3%, olha lá, é para dar esse valor. Porém, quando eu estou falando de 2 aqui, ele está continuando me dando o valor de 1. O que eu tenho que fazer então aqui? No final de tudo aqui, depois dos 3%, vezes a quantidade, né? Que tiver aqui. Então, Enter, tá lá. Agora sim, ó, bateu o valor do 0,27 lá. Beleza? Então, o juros está funcionando. Legal. Bom, agora a questão do valor aqui. Deixa eu já mandar calcular isso aqui sozinho. Ah, tá dando ND aqui, ó, porque não tem nenhum código. Então, vamos corrigir esse ND aqui para ficar bonitinho. Então, vou dar um C erro aqui novamente, né? Depois de tudo lá, ponto e vírgula, abre aspas, fecha aspas, que eu quero uma célula vazia, e fechei parênteses. Vou mandar calcular de volta agora. Tá lá, então, sumiu o ND. Bom, questão do valor aqui, o quanto a pessoa vai pagar. Agora, só um detalhe aqui, galera. Você está vendo que eu estou usando o PROC-V, eu estou tendo que vir aqui e selecionar tudo. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou nomear esse intervalo aqui, só para ficar mais prático para mim trabalhar. Então, vou colocar aqui bebidas. Olha lá, bebidas. Então, agora eu tenho um intervalo nomeado aqui, ó. Beleza? Bom, se você quiser saber onde ele ficou, aqui em Fórmula, gerenciador de nomes, tem aqui, ó, bebidas, certo? E esse nome e valor aqui é em relação ao nosso gráfico que a gente trabalhou com desloc, beleza? Bom. Vamos lá, então, igual. Vou utilizar o C nesse caso, C. O que tiver lá em cima for igual, deixa eu fixar isso aqui que eu vou mandar calcular sozinho, né? Então agora sim, se o que tiver lá em cima for igual a dinheiro, fechei aspas ali. Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele execute esse PROC-V aqui, ó. Este PROC-V. Então o PROC-V vai se basear pelo código, ponto e vírgula. Em vez de eu ir lá na minha matriz de tabela, como eu já nomeei, eu vou colocar bebidas aqui, ó. Já reconheceu aqui? Tá aqui. Então essa é a minha matriz de tabela, ponto e vírgula, número de itens da coluna 3, porque lá que está o valor, ponto e vírgula, eu quero algo exato. Opa! Algo exato. Tá aqui. Beleza. Fechei parênteses e vou fazer vezes a quantidade. Então, o que esse PROC-V vai estar trazendo? Vai estar trazendo quanto custa um produto. Eu estou fazendo esse valor vezes a quantidade de produtos que eu estou comprando. Só para a gente ver se está funcionando, eu vou dar o caso contrário, abrir e fechar aspas, e vou dar um Enter aqui, ó. Beleza. Então, claro, lá está débito, crédito, vou colocar dinheiro, que eu me baseio em dinheiro. Então, tá lá, o valor de 2 cervejas, cada uma custa R$4,50, o valor total, sem juros, sem nada. Beleza? Olha só, vou apagar isso aqui que eu fiz aqui, vou fazer aqui por cima, na verdade, só para ficar melhor aqui. Legal. Depois do caso contrário, eu vou fazer o seguinte, caso contrário o quê? Caso contrário, lá em cima esteja escrito qualquer outra palavra que não seja dinheiro. Então, caso contrário, execute esse outro PROC-V aqui, ó. Olha lá. Valor procurado é isso aqui. Matriz tabela é bebidas, né? Bebidas, ponto e vírgula. O que eu quero está na coluna 3, ponto e vírgula. O que eu quero é o falso, né? Isso aqui, vezes, olha só, vezes a quantidade, certo? Vezes a quantidade, se eu fechar o parênteses agora e dar um Enter, e colocar qualquer outra coisa aqui, vai continuar o mesmo valor, ó, mesma coisa. Ele não está somando junto com os juros, tá vendo? Continua a mesma coisa. Se eu fizer assim, ó no final, mais os juros, olha só, coloquei mais os juros, ele vai me trazer mais os juros, né? Só que tem um porém. Quando o juros soma, por exemplo, vou colocar aqui 6, né? Olha lá, deu um valor, ele está vindo mais isso daqui, ele não está se encontrando, está dando um erro. O que eu vou ter que fazer então? Aqui, em vez desse mais a F9 que representa os juros ali, eu vou fazer o seguinte. Então aqui, ó, antes do PROC-V, ó, antes do PROC-V eu tenho que fazer assim. Abrir um outro C, tá vendo? Antes desse PROC-V aqui. C o quê?
Se esta célula for igual a uma célula vazia, então eu quero que ele execute esse PROC-V que eu estou fazendo aqui. Está vendo só? Esse PROC-V. Caso contrário, ou seja, caso tenha alguma coisa dentro dessa célula aqui, eu vou copiar isso aqui só para a gente ganhar tempo. Ó. Ctrl C ali, vou selecionar Ctrl C, Ctrl V. Caso contrário, execute esse outro PROC-V aqui, vezes a quantidade, que é a E9, tem a célula da quantidade ali, mais o que? Os juros. Ou seja, ele só vai calcular os juros se caso tenha alguma coisa em célula aqui. Vou fechar os dois parênteses, vou dar um Enter, e agora ele está trazendo lá. Se eu colocar qualquer quantidade aqui, ele vai calcular. Ó. Por exemplo, 3. Olha lá, calculou com juros. Ó. Vou colocar 2 aqui. Está calculando com juros, certo? Então, quando eu coloco uma quantidade acima, 6, por exemplo, está sem os juros agora. Vamos conferir isso aqui para não restar dúvida. Então, eu estou trabalhando com a cerveja, vamos ver quanto que é a cerveja vezes 6. Então, eu tenho aqui, ó, 4,50 vezes 6, é para dar os 27, e deu lá. Beleza, então? Então tá rolando. Agora, para complicar isso aqui, para complicar a nossa vida, eu vou excluir esse campo dos juros aqui, ó, como se não tivesse ele aqui. Então, eu vou ter excluir isso aqui. Beleza, então agora eu vou ter que fazer a mesma regra, só que tudo dentro da mesma célula. Como é que vai rolar isso aqui, então? Vou fazer assim, igual C, né? Vou colocar aqui C, ou também, para ajudar a gente. Então, se o que tiver aqui em cima, né, fixado, for igual a débito, fechar o aspas aqui, ou o que tiver nessa outra célula aqui, ó, for maior que 5, vou fechar o parênteses, que é o parênteses do ou. Então, o que eu quero? Eu quero apenas que ele execute o PROC-V normalmente aqui. Isso aqui. Bebidas lá. Coluna 3. Que é algo exato. Então, fechei parênteses. E vou dar um vezes aqui a quantidade, que é a E9. Né? Caso contrário, vou dar uma célula vazia só para a gente ver. Muito bem, se eu colocar aqui, então, dinheiro, por exemplo, ele vai continuar a mesma coisa. Se eu colocar um valor menor que 5, puxa, ele não apareceu. O que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se você reparar, eu coloquei débito aqui. Eu acabei me equivocando. Não é débito, é dinheiro. Dinheiro. Agora sim, ó. Beleza. Então, se o que tiver lá em cima for dinheiro, né? Ou a quantidade aqui for maior que 5, então ele vai fazer o PROC-V sem os juros, né? Sem pensar em juros, sem nada. Continuando o raciocínio aqui em cima, então vou apagar isso aqui e vou deixar só o caso contrário. Ou seja, caso lá em cima seja qualquer outra palavra que não seja dinheiro e caso a quantidade não seja maior que 5, o que ele vai fazer? Eu quero que ele execute esse outro PROC-V aqui, ó. O PROC-V, que é isso aqui, das bebidas, que é a minha matriz de tabela, da coluna 3, né, que é o valor, e quero algo exato ali. Vou fazer isso aqui vezes a quantidade, né, vezes a quantidade. Se eu fizer isso, então o que ele vai trazer? Ele vai trazer o valor do produto vezes a quantidade. Só que tem a relação dos juros. Então o que vai acontecer então aqui? Eu vou ter que fazer um outro PROC-V. Como é que eu vou fazer isso? Mais o quê? Esse outro resultado do outro PROC-V aqui, ó. Mais o PROC-V daqui, ó. Mesma coisa. Bebidas, né? Mesmo processo, olha só. Coluna 3, exato. Vezes, olha só. O outro eu fiz vezes a quantidade. O que eu vou ter que fazer nesse? Vezes os 3%. Né? Então, um está trazendo aqui a quantidade, o valor total referente à quantidade, e o outro PROC-V está trazendo o quanto custa os 3% referente ao produto. Né? Se eu fechar o meu parênteses aqui e der um Enter, tá lá. Ó. Se eu colocar uma quantidade 1 aqui, por exemplo, ele está trazendo 4,50. Né? Porque está em dinheiro, deixa eu deixar em débito ou crédito aqui, ele está trazendo 4,64. Se eu colocar aqui 2, ele está trazendo 9,14, mas não era para trazer 9,14. Como assim? Você entender melhor? Se eu fizer isso aqui, ó,
isso aqui vezes 2 dá 9, né? Então, se eu fizer 9 vezes 3%, era para estar 9,27, e ele está trazendo 9,14, ou seja, está cobrando apenas os juros de um produto. O que eu vou ter que fazer aqui, então? Aqui no final, está só vezes 3% de um produto. O que eu vou ter que fazer nisso daqui? Ele está trazendo o quanto é o 3% de um produto, eu vou ter que fazer vezes a quantidade também, para que ele se baseie na quantidade. Então, fazendo isso, vou dar um Enter, está lá. Qualquer produto agora. Está dando o ND aqui, vou corrigir isso aqui utilizando o C-erro. Abre aspas, fecha aspas, fechei parede, dei um Enter, mandar ele calcular sozinho agora. Então o código ali vai de 50 a 57, eu vou arrastar aqui para a gente digitar. Está lá, então. Aqui não tem quantidade, né? Vou colocar aqui. Opa. Quantidade assim, só para a gente entender que está funcionando. Beleza? Tá lá, então, galera. Algo bem simples, né? Bem prático o que a gente fez. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida aí, você tem a oportunidade de comentar na nossa página no Face, comentar no nosso site ou comentar na descrição do vídeo aí, tá certo? Então, meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.